Olá, estamos começando o nosso 6º episódio da 3ª temporada do Vamos Falar de Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Paula Lanes. E eu sou a Rafaela Gregório. E hoje nós vamos falar sobre a luta e a superação do casal. Esse tema promete, não é? E para falar sobre ele, nós temos hoje uma convidada super especial. O Vamos Falar de Educação é um projeto do Colégio Logosófico do Rio de Janeiro que faz muitas atividades para divulgar a pedagogia logosófica com as famílias de seus alunos. E a nossa convidada de hoje, ela é mãe de aluno e ela já participou de várias atividades, já deu várias palestras aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a honra de receber no nosso podcast nossa amiga querida, vou pedir que se apresente. Oi, eu sou Raquel, eu sou médica, eu sou estudante de logosofia e eu também sou mãe de 3 crianças. Já perceberam que para entrar nesse podcast tem que ter pelo menos 3 filhos, né? Um pré-requisito aqui. Assim, assunto não falta. E hoje a gente vai falar sobre essas lutas do casal. Mas será que a gente tem lutas na vida 2? Então é isso que a gente vai falar. Nós 3 somos casadas já há algum tempo e vamos poder falar como que a gente vem enfrentando os desafios de uma vida diária, onde a gente tem que conciliar, saber que ponto que eu posso também me colocar, né, as nossas opiniões. Isso tudo a gente vai aprendendo para que a gente possa passar por todas essas experiências recolhendo algo de bom. Então, espero que a gente possa também passar para vocês muitos recursos que a pedagogia logosófica vem nos ajudando a olhar essa vida como uma grande oportunidade. Mas, Raquel, você vive alguma luta? Como é que é esse matrimônio, né? Um mar tranquilo? Ou você já viveu algumas ondas, assim, mais fortes dentro desse percurso, desde que você casou até agora? Paula, com certeza acho que todas as pessoas que são casadas, né, elas sabem que não é um mar de rosas, né? Mas que o que eu entendo é que com conhecimento a gente consegue fazer com que essa experiência se torne muito transcendente mesmo. Com certeza. Na minha experiência, né, eu percebo que às vezes a gente acha que um casamento para ser considerado assim de sucesso, né, não pode ter lutas, não pode ter conflitos. E o que eu venho entendendo é que esses conflitos fazem parte, como a gente vem falando ao longo de toda a temporada, né? A luta faz parte da vida. E é claro que vai existir também algumas diferenças entre os casais. E essas diferenças não podem servir para desunir, pelo contrário, elas precisam ser oportunidades para unir. Porque aí nessas diferenças, cada um vai se completando com o fragmento que falta. Né, Raquel? Você já viveu assim alguma coisa, alguma situação com seu marido em que você tenha percebido essa oportunidade de ter um ajudado o outro com um fragmento assim que faltava? Com certeza, né? Eu acho que assim, o que eu percebo dessas lutas é que elas muitas vezes são causadas por nós mesmos, né? E pelos nossos pensamentos, né? Que estão ali, a gente muitas vezes acaba não conseguindo identificar e acaba identificando sempre o que está no outro. Então, assim, as lutas que eu vejo, que eu vivo, eu percebo que é muito importante eu começar a olhar para dentro, começar a ver o que está em mim, e em vez de ficar insistindo para que o outro mude, que o outro, né, faça as coisas do jeito que eu quero que faça, eu começar a olhar para mim e ver o que eu posso fazer de diferente, né? Como que eu posso mudar para poder inspirar o outro também a ser melhor. Sim, isso é um ponto assim que eu acho bem interessante, porque eu experimentei até antes de casar uma experiência que eu tinha uma dificuldade com uma pessoa numa relação. E uma vez um estudante de logosofia falou para mim que, olha, se eu começasse a mudar a minha conduta, eu ia perceber em reflexo que a pessoa também ia mudar. E foi muito interessante, porque eu comecei a agir de uma outra forma, a tentar estar mais aberta ali, porque às vezes eu acho que eu chegava já com muitas defesas, já achando que não ia ser um momento bom. E ali isso me permitiu observar também aspectos dessa outra pessoa que eu não tinha visto, né? Porque eu ficava tão receosa de ter algum conflito que eu só olhava para aquele ponto que era negativo. E eu acho que quando muda essa ótica, a gente começa a perceber que às vezes a pessoa tem valores que eu nunca tinha percebido nessa relação. Eu acho que isso tem muito a ver também com a vida 2. Porque a gente romantiza no início, né? Então a gente vê aquele ser perfeito na hora que a gente começa a namorar. E depois, claro que com a convivência, a gente vai percebendo outros aspectos.
E a ideia é a gente querer já, opa, não quero isso aqui para mim não, E né? é tão interessante que às vezes coisas pequenas, né, vão ali minando, né? A gente vai diminuindo essa imagem, esse conceito ideal da pessoa. Então, por exemplo, uma situação boba, quando, por exemplo, meu marido usa a minha toalha de banho. Sim. Às vezes isso não é nada. O que é isso perto de uma convivência, perto de um conceito? Mas é como você falou, né, Raquel? A gente tem que observar o nosso pensamento. Sim. Porque assim, eu ia tomar banho, quando eu ia pegar minha toalha, a toalha estava molhada, aí já surgia aquela fúria, né? E se a gente não identifica isso em nós, eu ia já com muita violência reclamar de algo que é pequeno. Aí ele fala, poxa, eu tô aqui na mente do outro. Puxa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz aquilo. E ela vem falar comigo por causa de uma toalha. Né? Tipo, não precisa falar desse jeito. Então, realmente, a luta sempre começa na gente, né? Sim. A Paula tocou num ponto que eu acho que é muito legal, assim, da gente falar também, que é ela falou que quando a gente se conhece, a gente tem, né, forma toda aquela imagem ideal, né? E aí, quando a gente vai, ao longo do tempo, ao longo dos anos da convivência, isso, se a gente não tomar muito cuidado, pode ir se apagando. Então, é um recurso que eu uso muito, assim, e para mim ajuda demais, é justamente sempre recordar, né? Por que que eu escolhi o meu marido, por que que a gente resolveu se unir, né? E tem uma cena que nessas horas sempre vem à minha mente, que é na época, quando a gente estava namorando ainda, a mãe dele estava passando por um problema de saúde, e eu comecei a observar o quanto que ele cuidava da mãe dele, assim, ele guardava os remédios com ele se preocupava com os horários, ele estava sempre ligando para ela. E aquilo foi algo, assim, que chamou muito a minha atenção, e que sempre que eu tô, né, com aqueles pensamentos de críticas fortes, tentando me desviar ali, né, do caminho, eu recordo dessa cena, e é algo que me reforça muito aquele amor, né, que eu sinto por ele. Esse ponto, assim, me fez recordar de como eu conheci, né, o Rafael, que é meu marido, enfim, que vocês já conheceram, né, no outro episódio sobre as lutas do pai, que quando eu conheci ele era bem diferente de mim, né? Então, assim, eu já fui diferente, não foi aquele encantamento inicial. Veio no momento depois, onde eu comecei a observar exatamente isso, como que as pessoas gostavam dele, assim, né? Aí eu fui, assim, eu lembro a primeira vez que a gente foi na casa dele, os tios falavam com tanto amor que queria ser, tipo, o pai dele, né? E aí eu percebi, nossa, ele tem tantos valores que eu ainda não tinha visto, porque no estereótipo, assim, né? Na primeira visão que você tem, que é mais externo, então eu vi uma pessoa muito diferente de mim, né? E depois eu fui percebendo que ele tinha muitos pontos parecidos, assim, né, muito identificados com aquilo que eu buscava no meu marido, e não foi à toa, né, que a gente se encontrou. Então esse caminho também é uma construção. Eu acho que ver o casal como essa oportunidade de eu buscar chegar àquilo que eu quero ser, até eu pensando como esposa, né, o meu ideal de ser aquilo que eu gostaria de ser, e ele também. Então uma construção que eu olho para trás esse tempo todo que a gente está junto, e eu já observo assim, como que a gente evoluiu, né? Como que um pode ajudar o outro. E hoje a gente já está assim, tão melhor em vários aspectos, e isso também é muito bom, a gente constatar isso. Mas uma grande questão que eu vejo que muda muito é quando chegam os filhos, né? Porque, na verdade, a gente muda por completo, né? E ali, eu acho que o casamento, a gente tem que dar uma outra olhada para ele, porque parece que agora o foco é o filho, né? Sim. Como é que você viveu isso quando nasceu seu primeiro filho, né? Como é que você sentiu? Foi bem desafiador, né? Porque a verdade é que a gente não se prepara como deveria se preparar, né? Então tinha aquele ideal, aquela ilusão de que, né, família perfeita, e aí as crianças chegam e dão aquela sacudida mesmo, né? E aí, principalmente quando o meu segundo filho nasceu, eu comecei a perceber realmente que estava havendo um desencontro, assim, porque eram tantas tarefas para a gente realizar, trabalho, cuidar eram 2 bebês, né, na época. E aí eu comecei assim, a acender um sinal de alerta mesmo para poder... Como que eu faria para reverter aquela situação, né? E é isso, acho que o que me ajudou muito foi começar a entender que eu tinha que dar o melhor de mim, sabe? Porque quando entra naquela divisão de tarefas e quem tá fazendo mais, quem tá fazendo menos, isso vai gerando um afastamento cada vez maior. E eu comecei a tentar realizar pequenos cuidados, sabe? Coisas pequenas no dia a dia. Então, eu comecei a preparar o café da manhã e deixar sempre uma frutinha cortadinha para ele, que eu sei, coisas que agradam, né? Tudo aquilo que eu sabia que agradava a ele, eu comecei a fazer. E não ficar só no cuidado dos filhos, né? E claro, inicialmente a pessoa às vezes nem percebe, mas
com o tempo foi muito bonito de ver o quanto que aquilo foi gerando uma correspondência. E aí a gente parou de só cuidar das crianças e disputar quem fazia mais, quem fazia menos, para começar a cuidar um do outro. E uma vez que um cuidando do outro, a gente estava sempre em melhores condições de cuidar dos nossos filhos também, né? Então isso eu sei que assim ajudou demais quando a gente entrou nessa luta, né? Juntos, que né? O cuidado dos filhos, né? Dividir essa responsabilidade. Não, isso que você falou, Raquel, eu acho que é uma chave para o sucesso, né? De um matrimônio, assim, especialmente quando chegam os filhos, é vocês estarem juntos para viver. Porque para viver os desafios das crianças, que por si só, né, já é o suficiente. Ainda se ficar agregando a esse desafio, né, que a maternidade e a paternidade trazem individualmente, ainda agregar o desafio do casal no sentido dessa disputa de quem faz mais, no sentido da cobrança. Eu acho que a cobrança, ela é algo que vai minando o outro ser por dentro. E o próprio também, né? Porque se eu cobro, eu tô sempre sendo ingrata. Eu tô sempre numa posição de não reconhecer o valor, de sempre cobrar, de sempre querer mais, de nunca estar suficiente. Não estou dizendo aqui que é para aceitar calado o que for, não é isso. Até todo esse trabalho de docência que a gente vai conversando ao longo de todas as temporadas, de todos os episódios, a gente se posicionar, falar para o outro, colocar limites, pedir atenção a determinados assuntos, mas não no tom de um contra o outro, eu fiz, eu já lavei, você não lavou, porque isso aí vai minando, né? E Olhar é até para o só próprio pela ambiente falta, dos né? filhos. Porque às vezes eu vejo isso também, Exatamente. né? A gente está tão cansada, né? Que você só olha a falta, porque você queria que naquele momento, né? Algo acontecesse e não aconteceu. E acho que muda essa ótica. Eu me recordo, acho que até falei num episódio lá na primeira temporada, que quando meus filhos também eram bem pequenos, assim, eu só tinha 2, o meu marido trabalhava fora, só que assim, teoricamente, ele sairia às 7, né? Então eu ficava com aquela experiência, assim, com aquela esperança, sabe? Não, 7 horas, aí eu ficava assim, não, ele vai chegar, porque eu já tava assim, muito cansada, né? E aí, só que ele nunca chegava, porque assim, não era o horário, era o horário, assim, padrão, mas enfim, ele ficava bem mais tarde. Até o momento que eu me dei conta disso, que essa era a minha realidade, que a exceção seria ele chegar mais cedo. E aí eu fui buscando outros pontos para conseguir, assim, colocar as crianças mais cedo para dormir, porque aí eu ia ter o meu tempo. E aí eu consegui conquistar isso. Como eu também já vi quantas vezes que eu estava assim também naquela rotina da mãe e tudo, que ele fazia o café para mim, acordava mais cedo, né? E ele tem esse carinho até hoje, né? Ele sempre acorda, já deixa o café preparado, às vezes até coloca na xícara, já leva para mim. Então são essas pequenas ações que dão à vida um outro sabor, né? Que você percebe a presença do outro ali, ele tá cuidando de mim também, né? Então a gente começa a não olhar só para aquele momento que ele faltou, que eu também falto, com certeza, né? Mas na nossa perspectiva a gente só tá vendo o outro, porque eu queria aquela ajuda, né? E talvez tenha que fazer isso, a gente tem que reorganizar. Quantas vezes a gente já reorganizou a rotina? E de repente eu não posso pegar essa tal coisa que eu tenho que fazer porque não tá ficando demais, né? Sim. E às vezes só de reajustar isso, a gente já se sente em outra posição, né? Mas isso é bem interessante quando a gente começa a se ver nessa perspectiva. O que eu posso fazer para mudar essa relação, né? Outra coisa que você falou dos filhos, né? Que é uma luta assim que eu vivo ainda, né? Que a gente vai aos pouquinhos ganhando recursos para enfrentar. Mas porque inicialmente era aquela coisa só do cuidado, né? Trocar fralda e botar para dormir, noites em claro. Mas depois começa a surgir o desafio de educar, né? Que tanto vocês falam. E aí, nessa hora, também surgiu uma grande luta. Porque como a gente não tem aquele preparo, e a gente não tem nem o preparo, nem o combinado, como que a gente vai fazer? Aí cada um vem com aquilo que traz, né? E a gente sentia, assim, muitas diferenças na forma que a gente pretendia educar nossos filhos inicialmente. Então, foi todo um trabalho para a gente conseguir, aos pouquinhos, ir chegando, né, num acordo. E como é que vocês fizeram, Raquel? Eu acho que isso é legal compartilhar. Assim, porque eu comecei a estudar, né, logosofia, ali eu fui começando a adquirir muitos recursos e encontrando um caminho, de fato, para educar meus filhos. Então, aos pouquinhos, eu percebi que só dando exemplo mesmo, aplicando e mostrando para ele como que podia ser diferente, queria começar a se inspirar. E, de fato, assim, não é mágica, né, mas funciona, porque aos poucos nós dois fomos entrando nesse caminho, porque ele foi vendo que funcionava e foi melhorando muito, mas inicialmente, é claro que hoje em dia ainda existem também diferenças e lutas que acontecem porque as crianças vão crescendo e as coisas vão mudando, novos desafios.
Mas, assim, eu tinha muita dificuldade de compreender a forma, né, como ele queria educar as crianças. Então, isso gerava muitos embates. A gente costuma dizer que a gente só briga por causa dos filhos, porque, assim, em geral, quando estamos só nós, é tudo maravilhoso. Mas, quando começam os desafios das crianças, complicava demais. E aí, dentro de mim, se gerava, assim, uma situação de muita crítica, de muita intolerância. E eu lembro de um dia, nitidamente, assim, que ele se colocou de uma forma com a nossa filha mais velha, que na época ainda tinha, sei lá, 2 anos, estava naquela fase, assim, das pirraças e tal, e eu fiquei muito sofrida, mas internamente eu consegui identificar o quanto que eu precisava respeitar também aquela luta dele, né? Porque ele não estava agindo errado, entre aspas, ou da forma como eu não gostaria que ele agisse, porque ele queria. É porque eram dificuldades que ele tinha, e ele tá, e assim, sempre recordando o quanto eu sei que ele quer ser um pai melhor. E assim, aos poucos, o fato de eu compreender as lutas dele foi fazendo com que ele se sentisse mais confiante para cada vez mais ser o pai que eu queria que ele fosse, né? E que ele também, né? Sim, que ele também, né? Com certeza quer ser. Isso é muito Nossa, bonito, muito lindo, né? muito Quando a gente lindo. começa a perceber que um pode dar força. E esse ponto eu acho assim muito interessante, porque aqui na Logosofia a gente tem um livro que o autor fez que se chama Senhor de Sandra, e que é uma novela iniciática, que na verdade está falando ali do processo de evolução, mas que se passa dentro de uma família. Ali a gente vai podendo observar os diferentes arquétipos também da mãe, né, do pai, ali do filho. E eu acho isso tão interessante, porque ali tem vários conselhos que uma mãe de uma personagem dá, né? De como que a gente tem que se colocar ali para a gente não ser aquela pessoa que depois vai virando quase que uma rixa ali, né, com meu marido. Ah, já que ele fez isso, então tudo bem, também não vou fazer aquilo outro. Então amanhã não vou preparar o café, né? E aí eu fui, antes de casar, né, que eu tinha lido já esse livro, eu sempre fiquei bem com esse conselho dentro de mim. E vários momentos eu vi aquele pensamento querendo dizer, sabe de uma coisa, também não vou fazer isso, né? E quando vinha aquele pensamento defesa, já me colocava num outro lugar. E até para entender, olhar também que, por exemplo, somos naturezas diferentes também, né? A mulher tem mais presente a natureza feminina, o homem a natureza masculina. E ali eu fui percebendo que são forças que se complementam. E que eu tinha muito que aprender com o outro, né? E que minha forma também podia ensinar a ele a conciliar, né? Porque a mulher também traz muito essa força conciliadora. Então, primeiro eu precisava buscar o quê? Essa conciliação dentro de mim. Porque muitas vezes eu também não estava conciliando. Eu estava deixando aquele pensamento, reação, tomar frente. Por mais que ele pudesse ter até motivo. Ele podia ter uma razão. Eles vêm cheios de razões. Exatamente. E é interessante porque nesse trecho do livro fala justamente sobre os desencontros que vão acontecendo, às vezes por um pequeno pensamento que entra e aí começa, né? Eu até brinco lá em casa com as crianças que a gente entra no círculo do ruim. Eu falo assim com eles, tá no círculo do ruim, alguém tem que quebrar quem vai fazer o bem primeiro, porque aí depois vocês entram no círculo do bem. Eu brinco com eles. E acontece isso na relação do casal também, né? E aí é muito interessante porque, assim, a gente casou com essa pessoa porque a gente enxergou aquele ser, enxergou todo aquele bem, enxergou aquele ideal e quis, por vontade própria, construir uma vida juntos. O que acontece depois? Para onde vai esse querer? Para onde vai esse ideal? Onde vai esse ser por quem a gente se apaixonou quando começam a acontecer esses desencontros, né? E a logosofia apresenta esse conceito dos pensamentos. Os pensamentos vão entrando na mente, tanto de um quanto do outro, e daqui a pouco você não reconhece mais o outro. Porque, de fato, não é aquele que você conheceu. Porque quem está agindo são os pensamentos. E aí, às vezes, a gente, em vez de se fazer atitudes que fazem o bem, que ajudam, né, que vão alimentar esse sentimento, a gente começa a ter atitudes, às vezes, opostas, contrárias a esse sentimento, que ferem e magoam aquele ser que a gente tanto ama. Aquele ser que a gente escolheu para a nossa vida, né? Então, essa oportunidade que a logosofia dá de conhecer essa realidade dos pensamentos e manter esse vínculo, esse propósito, né? Como foi trazido aqui, de construir essa vida juntos, né? E viver juntos. Estamos juntos contra os pensamentos, não é eu contra você, né? Essa coisa da luta. A luta real é a luta interna, né? Sim. Essa questão, né, da conciliação que a Paula trouxe tem muito a ver com essa questão dos pensamentos, né? Porque eu me recordo de um dia, assim, que, como a gente fala, né, esse conhecimento, ele transforma de fato, né? E aí eu lembro de um dia que eu tinha tido um desentendimento super bobo, muito provavelmente por causa das crianças, e eu tava com aquela angústia, aquele sentimento, né, assim, de preciso fazer algo,
mas os pensamentos ali me dizendo que não, que eu não tinha que fazer nada, que eu tinha que esperar. E assim, eu fui identificando que isso era um padrão de uma vida inteira. Sempre esperar que o outro viesse pedir desculpas ou tentar conciliar. E por mais que dentro de mim eu tivesse muita vontade de conciliar, os pensamentos não deixavam. E aí eu lembro nitidamente de um dia em que eu identifiquei isso e eu fui lá e dei um abraço no meu marido, assim, acabando de ter aquela discussão. Eu fui lá e dei um abraço nele, e assim, eu me senti tão bem, porque eu percebi que ali eu estava dando vida ao que eu quero mesmo, né? E assim, quando eu lembro disso, toda vez que a gente está numa discussão, essa imagem também vem na minha mente, porque eu penso assim, eu não preciso esperar que ele venha, eu posso ir lá, porque é claro que as lutas, né, estão aí, e é isso mesmo, é a gente conseguir identificar o que a gente quer quando a gente não está sendo atacado por um monte de pensamento que quer separar a gente, né? Isso, não perder, eu acho que esse encantamento pelo ser querido, né? Porque sempre vai aparecer um mais inteligente, um mais bonito, um mais não sei o quê, mas assim, algo que aquele ser ainda desperta dentro de mim um interesse que eu olho com certa admiração, né? E essa admiração, né, pelo meu marido, ele cresce a cada dia, porque a gente vai percebendo, nossa, olha que ser que vai me ensinando nas lutas, que eu vou percebendo isso. Eu me recordo muito de uma cena, porque hoje meu marido super colabora, assim, na parte a gente divide lá as tarefas dentro de casa, e na parte da manhã é com ele, porque eu tenho que estar bem cedinho aqui na escola. E aí, imagina, né? 3 crianças, eu tenho 2 meninas, então imagina a menina que quer com o cabelo todo arrumadinho, não sei o quê, e homem para arrumar um cabelo, assim, né? E eu me lembro a primeira vez que eu vi a minha menorzinha chegando com o cabelo, o rabo tava assim, todo assim, torto, né? Mas assim, eu senti um amor tão grande que eu falei, nossa, ele ainda fez o rabo de cavalo, sabe? Parece ser uma coisa assim tão simples, mas ali era tanto o amor que ele tinha pela filha, né? Se colocando, é porque ela queria fazer aquele penteado, e mesmo que ele não conseguisse fazer, agora ele já tá um expert, né? São várias manhãs treinando, até na festa de final de ano, ver com coque, eu falei, uau, né? Já tá num outro patamar. Mas lá no início foi assim, um gesto de amor. E quando eu vi, eu poderia ser aquela mãe, nossa, não acredito, olha esse penteado que ele vem pro colégio todo torto. Poderia ter olhado ali. Mas quando você enxerga o amor, então você não está apenas na atitude externa, você vai lá no centro. E eu acho que isso é o grande segredo da vida 2. A gente não olhar só aquilo que deu errado. Porque às vezes o rabo estava errado. Mas assim, você vê todo o processo, você vê a ajuda, você vê o amor. E quantas vezes eu vi ele reconhecer-se em mim, porque, por exemplo, eu tenho já uma dificuldade com a pressa de não querer sair, chegar atrasada. Então, quantas vezes que eu tenho que sair sexta-feira com as crianças? E é ele que vai ajudar, que vai vendo assim, não, vamos lá, filho, colabora, vamos lá, porque ele já sabe que se eu chegar num determinado ponto, eu já fico mais agitada. Então, cada um vai entendendo que ponto que eu posso chegar. Isso também é quase aquele jogo do vôlei, cada um levanta e o outro corta. Eu sinto que a vida de casal também, quando você vai conhecendo o outro, você sente que o outro já pode chegar num ponto que não é tão legal, você entra antes, né? Essa questão é muito importante mesmo, porque é aquela coisa assim, de não cutucar a ferida do outro, né? E pelo contrário, fazer tudo para a gente tentar auxiliar quando a gente sabe que o outro, né, tá no momento de dificuldade, numa situação que é desafiadora, a gente se colocar ali como parceira, né? Para ajudar sempre, e é isso, inspirando que também na hora que eu precisar, que vai também acontecer, essa ajuda também venha, né? Com uma mão amiga ali nos momentos mais difíceis, né? Não, e é interessante que isso que a Raquel falou, foi um dos primeiros aspectos que eu ouvi sobre logosofia. Eu estava num casamento, e aí de 2 amigos, e eles estavam falando, né, fazendo a cerimônia, falando coisas lindas, e eles falaram sobre essa transcendência do que é o casamento, né, dessa oportunidade de ter um ser ao seu lado a vida inteira, te ajudando nesse grande processo, nessas lutas da vida, para te ajudando a se superar. Olha que oportunidade incrível. Você ter alguém sempre do seu lado que te conhece, que te ama, que está ali pronto para te ajudar e vice-versa. E você também tem a oportunidade de ser essa pessoa para alguém, né? E esse lar se transformar realmente num refúgio sagrado, num templo divino, de cultivo dos melhores sentimentos, dos mais nobres valores. Então essa é realmente uma transcendência, né? E quando a gente olha e compreende o casamento dessa forma também, tudo muda, né? Tudo vai ficando assim no seu devido lugar, nas proporções, para a gente conseguindo fazer com que os valores exaltem muito mais do que os desafios, né, diários, assim.
E a superação vai se tornando uma realidade do casal, né? Que é o mais bonito. Os dois vão avançando juntos, né? Com certeza, né? A gente já vai se encaminhando aí para o final, para a gente poder fechar esse 6º episódio. Mas a gente queria também ouvir para você, assim, o que fica mais importante do que você vem aprendendo, Raquel, sobre essa vida 2? O que hoje te protege já para você tentar ter uma vida mais equilibrada? Que a gente sabe que equilíbrio, gente, não é, né? Não consegue todo Primeiro dia. que equilíbrio não é parado, né? Não, Equilíbrio né? é muito movimento. Essa dinâmica o tempo todo. Mas o que hoje você olha lá no início, já com aquelas lutas, e hoje você vê que já é diferente, né? Que isso te protege, né? Que a gente poderia deixar também aí como recurso para quem está vivendo aí também as lutas, né? Sim, acho que uma grande mudança foi essa mudança de perspectiva mesmo, né? De parar de enxergar as lutas como algo que está errado, mas passar a enxergar como algo que faz parte da vida, né? E que vem para nos ensinar algo, né? Fazer a gente enxergar o que eu preciso mudar em mim, o que eu posso ajudar o outro também a ser melhor. Então, assim, só de mudar isso, tudo muda. E aí, assim, a questão de valorizar, como a gente já falou, né? Valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos, os pequenos gestos, os olhares, os abraços, né? Assim, um pequeno gesto que eu tenho, assim, que eu acho que faz toda a diferença, por exemplo, é sempre na hora que um vai embora, o outro vai trabalhar, a gente sempre se dá um abraço, dá um beijo, né? Deseja um bom dia, tá sempre se falando ao longo do dia. Então, é se mostrar sempre esse cuidado, essa preocupação, esse carinho. E, assim, algo que eu vejo que isso tudo, né, que a Rafaela falou, parece quase uma utopia, né? Mas é muito importante a gente deixar claro que é real, né? A gente consegue realmente. Claro que são momentos. Não é sem lutas, né, Raquel? Isso tem que ficar claro. E muitas vezes é nas lutas mesmo que vem esse amor se potencializando, né? Por admiração ao outro, por sentir esse apoio, essa mão que está ali junto com você caminhando ali, apesar das lutas. Então, é isso, assim, é saber que pode ser real viver, né, uma vida 2 com lutas, mas muito feliz, né? E aí eu queria deixar um recado para vocês. Quem estiver vivendo uma luta, não desista, faz parte, chega junto, conversa, porque existem possibilidades, né, para superar, e a luta é justamente para isso, né, para que a gente possa crescer juntos e evoluir, né? Então, sim, vamos... Te viu que casamento perfeito não é um casamento sem lutas, né? Se a luta é lei da vida, é exatamente isso que vai aparecer ao longo também da vida 2 e que a gente possa usar ela para a gente se fortalecer. E cada um vai saber o momento exato, né? De quanto que é uma luta que realmente, né, já te leva para outros caminhos e quanto que vale a pena. Mas antes da gente desistir, né, na primeira falta que eu tive, então não dá certo, porque eu cometi falta, porque talvez a gente venha com essa construção que o casamento perfeito é aquele que não tem desentendimento, mas a gente está aqui buscando nos entender. Então, acho que qualquer luta precisa sempre passar por esse foro interno, né? Quando eu começo a me conhecer, eu também começo a conhecer mais os outros, Olha né? só, eu não quero terminar esse episódio. Tem muita coisa aqui que a gente Só está sentindo necessidade de falar. Sabe por quê? Tem uma questão também que, assim, às vezes quando entra um pensamento... Sabe o que eu lembrei? Eu tava tomando um suco lá que eu precisava pra saúde. E aí era um suco muito ruim. E eu resisti. De repente melhorou, eu comecei a fraquejar o propósito. E aí começou a entrar o pensamento de que era ruim. E esse pensamento, ele sempre veio, mas eu combatia. Não, eu preciso tomar. Sim. Aí o pensamento é ruim, eu não, é bom, obrigada por poder tomar, é bom, faz bem. Quando eu deixei esse pensamento entrar pela primeira vez, é ruim, e eu tomei, ali acabou. E agora eu vivo essa luta todos os dias e é um desgosto tomar isso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com quais pensamentos a gente deixa que entre. Porque às vezes é o que a Raquel falou, os pensamentos têm muitas razões. Eles fazem às vezes de conselheiros. E aí vem falar, não é pra mim, não dá mais. Será? Aí tem que consultar o coração, né? Recordar o que deu vida a esse sentimento, voltar lá naquele ser que você conheceu, que você admirou, que você amou, e ver se ainda é possível resgatar isso tudo dentro de si, né? Porque os pensamentos, eles querem minar os nossos sentimentos, e a gente não pode deixar, porque é o que a gente tem de melhor na nossa vida. Então, penso que vamos encerrando. No episódio seguinte, a gente vai falar também sobre um tema que é sobre as lutas que parecem insuperáveis.
Isso aí. Que a gente Esperamos possa por vocês. não ver só o casal como pelos olhos, né? Assim, que a gente possa também olhar aí pelos pensamentos, mas olhar pelo coração. Acho que isso fica essa grande dica, né, que a Rafaela trouxe, que eu acho que tudo muda. Então, vamos para o próximo episódio e aí a gente vai mais fortalecida. Depois que a gente passou pelas lutas do casal, a gente chega também nessas lutas que são insuperáveis. Será que existem lutas insuperáveis ou não? Obrigada. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.